Eu sou Ana Maria Xavier, sou pesquisadora titular da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sou responsável aqui pelo escritório de Porto Alegre, da CNEM. Quais os processos de produção dos combustíveis nucleares? Bom, a produção do combustível nuclear, ela faz parte do que nós chamamos de ciclo do combustível, né? Então tem todo um processo de mineração, né, extrair o urânio dos minérios e processar esse urânio, transformá-lo em concentrado de urânio. E o concentrado de urânio é transformado em hexafluoreto de urânio, que é um elemento, é um composto que tem baixo ponto de fusão. E para entender, digamos, o combustível, preciso entender um pouquinho do que é o urânio, né? O urânio, ele se apresenta na natureza principalmente sobre dois isótopos, é o urânio 235 e o urânio 238. O urânio 235 vem em uma proporção muito baixa, vem na ordem de 0,7%. Cada 100 de urânio, 0,7 é do urânio 235. E o urânio 235 é o que é físsil, ou seja, quando ele é atingido por um nêutron, uma partícula neutra, ele se fissiona, né, forma dois átomos, dois elementos distintos e libera energia. Então esse é o processo de geração de energia, né, num reator nuclear. Você, fissionando o átomo de urânio 235, você gera energia e gera nêutrons que fissionam outros átomos de urânio 235, então essa é a chamada reação em cadeia. No reator, você tem essa reação controlada, tá? Então, a cada, digamos, 2 nêutrons que são produzidos, um é capturado e o outro segue, fissiona o urânio, produz mais 2 nêutrons, o outro é capturado, então vai um para um, né? E para você conseguir manter esse sistema de geração de energia, você precisa aumentar a concentração do urânio 235, porque ela é muito baixa, você não consegue manter. Tem muito poucos átomos para você conseguir manter a reação. Então, dentro desse ciclo do combustível, você tem uma etapa que se chama enriquecimento do urânio. Você aumenta a concentração desse urânio 235, né? Então, você passa de 0,7% para da ordem de 3%, 3,5%. E aí já dá para manter essa reação e produzir energia, né? Então, a produção de combustível passa então por esse processo de enriquecimento. Depois do urânio já enriquecido, ele volta ele é reconvertido a óxido de urânio, são feitas as pastilhas, são colocadas nas varetas e é feito o elemento combustível, né? Se você entrar no site da CNEM, vocês já entraram? www.cenem.gov.br. Não? Tem à direita, embaixo, tipo, umas apostilas educativas que, enfim, abordam vários aspectos da energia nuclear. Agora, o combustível nuclear, né, e o reator nuclear, por ser assim, de uma tecnologia muito avançada, né, e por ter muitos requisitos de segurança, né, é uma energia cara, sem dúvida é uma energia cara. Mas é uma energia, se não havendo acidentes, é uma energia limpa, né, porque ela não produz gás carbônico, ela não produz enxofre, né, CO2, e os resíduos, claro que toda geração de tudo gera resíduos, mas os resíduos radioativos são assim em quantidades pequenas comparadas, por exemplo, com as cinzas geradas pela combustão de carvão
de óleo, né? Mas agora o reator nuclear é uma usina térmica, né? Só que a fonte de calor é a energia nuclear, né? Vem de dentro do núcleo. Quais os impactos ambientais causados pela energia nuclear? Pois é, em princípio, os impactos são muito... Em princípio, se você não considerar acidentes, se considerar acidente, aí não dá para falar. Quer dizer, a questão é... Aqui nós trabalhamos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, o foco dela é a prevenção de acidentes, né? Proteção dos trabalhadores, do público e prevenção de acidentes. E não havendo acidentes, por exemplo, uma indústria nuclear requer um espaço muito pequeno comparado, por exemplo, com uma hidrelétrica, né? Uma hidrelétrica você tem que inundar, né, imensidões de terra para poder formar o lago, para poder, né, gerar energia. Isso tudo tem impacto, né? Tem tanto impacto na mudança climática e tal, tem impacto de quase toda a vida animal, vegetal ali daquela região morre, né? Às vezes você vê o filme, o cara salva um macaquinho, tal, salva, mas a grande parte é afetada pela... Então, em princípio, a energia nuclear não impacta significativamente o meio ambiente, né? Em tudo correndo bem. Você acredita que a energia nuclear é uma boa alternativa para substituir o uso de combustíveis fósseis? Olha, seria a alternativa, né? Bom, há também a eólica, né? Na minha opinião, eu acho que você tem que ter você tem que ter uma combinação de geração de energias. Você tem que gerar o que você tem que gerar o que tem disponível, né? Em relação à geração de energia térmica por meio de óleo e gás, eu acho que há engenharia para tratar os efluentes, né? Tratar os gases que saem. Existe engenharia para isso, só que encarece, né? Então, se esse pessoal das usinas térmicas, usinas a carvão, investissem, né, no tratamento dos gases, dos efluentes, ela seria uma energia bem cara, mas impactaria menos o meio ambiente, né? Assim como a energia nuclear é cara, impacta menos o meio ambiente, né, em sua operação normal. Mas na minha opinião, você tem que usar todos os recursos disponíveis. Fazer uma combinação né? Por exemplo, eólica. A gente tem as eólicas ali no caminho da praia, né? Agora, e quando não venta? Né? Após o ocorrido em Fukushima e em Chernobyl, é necessário uma grande preocupação em relação aos perigos dessa energia aqui no Brasil? Olha, são dois casos distintos, né? Chernobyl foi realmente uma falha humana que levou a um acidente de grandes proporções, né? Já Fukushima foi um evento natural, né? Foi um tsunami e de dimensão tal que não estava prevista, digamos, a barreira, né, para conter a onda, não foi alta o suficiente para impedir que ele entrasse na usina e afetasse lá os sistemas de refrigeração da usina, né? Agora, todo acidente, ou pequeno acidente, ou evento nuclear, sempre leva à reflexão e à adoção de medidas de segurança mais restritivas, sempre. Fukushima, Chernobyl gerou uma série de questões, né? Mesmo porque o reator de Chernobyl era um reator não muito sofisticado em termos de segurança, né? Ele é menos seguro que os reatores ocidentais, né? Eles não têm aquela cúpula que você vê, né, nos reatores, a contenção do reator, né? Ele não tinha. Então,
associado. Agora, Fukushima também, há inúmeras reuniões, encontros internacionais para já salvar e se aumentar o requisito de barreira para reter esses eventos como maremotos e tal, já está alterando para ser maior. Enfim, a pessoa sempre aprende com esses acidentes e incorpora, né, nos seus requisitos de segurança. O plano de fuga nas usinas nucleares de Angra, no Brasil, é eficiente? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, existe todo ano treinamento, né, simulando um acidente, né, então que envolve até a mobilização da população, né, a brigagem da população, condução a locais adequados e tal. E eu espero que não haja nenhum acidente, né, em Angra, né. Agora, para saber se é eficiente, não sei, tem sempre alguns problemas, né, o problema das estradas ali, mas eu acredito que eles estejam melhorando as condições de trânsito ali, no sentido de permitir, né, a saída das pessoas da região, caso ocorra um acidente. Né? Uhum. Mas para saber se é eficiente ou não, só ao vivo e a cores. Né? É verdade. E se comparada às outras fontes de energia, a energia nuclear é competitiva em relação ao preço? Pois é. Eu tenho até uma transparência aí que talvez mostre. Isso aí eu realmente não sei lhe dizer. É uma energia cara, mas, por exemplo, a energia eólica é também muito cara. Né? A hidrelétrica é uma energia cara para você estabelecer o sistema, né, para você montar a usina, né, mas depois ela se torna barata, né, com o uso. Né. Agora, o Brasil possui urânio, né, então o Brasil possui o combustível nuclear. Então isso é uma vantagem, porque você não precisa importar, né, você pode produzir seu próprio combustível. E isso ao longo dos tempos eu acho que vai tornar atrativa a energia nuclear. Agora, tem a questão, né? As pessoas querem energia, né? Aí, se, por exemplo, eu também não sou a favor de uma energia a qualquer preço, mas, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem sua televisão no seu quarto, né? Energia. As luzes ficam acesas, energia. Então, talvez fosse o caso também, né, até para economizar recursos, né, reduzir o consumo conscientizar as pessoas para reduzir o consumo de energia, né, principalmente essas não renováveis. Né. Eu não sou a favor assim de energia, assim, desperdício de energia, né. Agora, eu também não sou assim defensora da energia nuclear. Eu acho que tem os prós e contras e a pessoa tem que ver o que é melhor, né, ali para o seu país. Em relação ao lixo atômico, como ocorre o armazenamento? Pois é. Nós chamamos o lixo atômico de rejeito radioativo. Chama-se mais técnico. Então, existem vários tipos de lixo, de rejeito, né? Existem os, por exemplo, de baixo nível de radiação, os de vida curta, ou seja, eles deixam de ser radioativos um período curto de tempo, como, por exemplo, os elementos radioativos usados em medicina, por exemplo, para fazer diagnóstico médico, né? Você injeta o material radioativo e depois você capta a emissão radioativa e você forma uma imagem. Então você pode acompanhar, por exemplo, você pode detectar câncer de forma bem precoce. E pode também, enfim, diagnosticar vários tipos de doenças. E esses são armazenados para perder a radioatividade e depois eles são liberados normalmente. Agora, tem os que têm uma vida longa, então tem que ser acondicionados, né, armazenados e destinados a um depósito final. Então, atualmente, os rejeitos estão
por exemplo, os gerados nos reatores de Angra dos Reis estão armazenados em galpões em Angra dos Reis. Os gerados no Brasil, pelas indústrias, tal, os que não podem ser liberados, eles são armazenados nos institutos da CENEM e eles estão aguardando a definição de um depósito final para abrigar esses rejeitos, né? Agora, a questão do depósito final é complicada porque, não pela engenharia do depósito, porque a engenharia do depósito nós dominamos. A complicada é a aceitação pública, né? Se você chegar aqui e dizer que nós vamos colocar aqui, sei lá, em alguma região aqui de Porto Alegre, um depósito de rejeitos, vai todo mundo dizer que não quer, né? Assim como presídio, assim como diversos tipos de instituições não são aceitas pelo público. Mas o que se faz em relação a depósito é você primeiro seleciona locais adequados. E o que são locais adequados? São locais, por exemplo, qual é o grande problema de um depósito de rejeitos? É a água, né? Se a água entrar no depósito, ela vai aos pouquinhos levando, solubilizando os materiais radioativos e levando para o meio ambiente, né? Então, a pessoa escolhe locais cujo lençol freático esteja em profundidade, né? E enfim, locais que não, enfim, que tenham uma geologia adequada, locais que não sejam reservas indígenas, que não sejam, enfim, tem uma série de critérios que você tem que atender para definir os locais, né? Então, a CENEM estabelece os locais onde poderiam ser construídos depósitos de rejeitos. E aí agora cabe aos municípios aceitarem, né? Então, a tendência é dar compensações para os municípios que aceitem. Primeiro vai trazer emprego para a região, enfim, talvez facilidades, investimentos financeiros. Tal. Então é um processo de convencimento aí de opinião pública que precisa ser feito para poder se definir o local para o depósito de rejeitos. Está funcionando. Né? E aqui você começa a contar. Aí todo o ambiente tem um pouco de radioatividade, né? Você vê que ele não está no zero, tá vendo? E qual é o nível aceitável? Até... Pois é, a gente estabelece valores assim por ano, sabe? Os níveis que a pessoa pode receber por ano de radiação, né? Eu tenho as amostras de uns minérios radioativos aí, deixa eu mostrar para vocês. Já está todo mundo com medo, não? Eu tô. Já vi que está com medo. Não deveria ter, tanto medo que o planeta é radioativo, né? Olha, isso aqui são os minérios. Monazita, que contém urânio, tá? Torianita. Então, olha. Eu tô, ó. Uou! Tá vendo? Que legal. Mas isso é pouco, tá? Que legal, que legal, que legal. Uhum. Eu vou botar porque está numa contagem muito baixa. Eles botaram mais alto aqui. Olha, assim, olha. Tá vendo? Na contagem mais alta, ele nem mostra nada, né? Mas se eu for diminuindo aqui, ó. Eu também posso tirar esse som, tá, gente? É só para avisar a gente que... Aí, à medida que você se afasta, ó. Então, uma das regrinhas de proteção radiológica é a distância, né? A distância à radiação, a dose de radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância, que nem a atração gravitacional.